Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre Cristo, Igreja e Reino, a parte 1. Mas o texto lá em Mateus 16, 15 a 19, que diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado nos céus. Então, partindo desse texto, nós temos que entender que tudo que está escrito, tudo que está nas escrituras, tudo que foi dito, foi dado com o propósito de revelar e manifestar três coisas fundamentais: Cristo, a igreja e o reino. Mas só poderão aplicadas e ser conhecidas por revelação. A revelação vem pela instrução, e a revelação é a obra que Deus faz em quem Ele quer para que possa saber. A revelação é a graça que Deus nos dá para conhecer e viver a realidade de Cristo, da Igreja e do Reino. Conhecer é diferente de saber. Conhecimento é a habilidade da mente que naturalmente pode compreender conceitos e ideias. Saber indica uma verdade que se sabe e uma verdade que já foi aplicada e experimentada. Essa é a ideia da revelação. Não é o que minha mente conhece, senão o que minha mente desenvolve e experimenta. E a revelação de Cristo que é aplicada em nós que transforma a nossa vida. Quando Simão conheceu Jesus pela primeira vez, lá em João 1,42, é o seguinte, diz assim: E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está lá em 1 João 1,42. Então, há uma declaração profética daquilo que seria o destino de Simão. E apresentado a Jesus, o filho de João. Foi apresentado a Jesus, o filho de Jonas, mas Cristo projetou para Pedro. Então, quando Jesus fala que tu és Pedro sobre essa pedra, a pedra não era Pedro, a pedra era o próprio Jesus. Pedro é uma pedra pequena. Isso a gente tem que entender, porque as pessoas fazem confusão achando que Pedro é a pedra filosofal da igreja. Não, a pedra da igreja é Jesus Cristo, a base da igreja é Jesus. Então, isso, mas porém teve um processo na vida de Simão para ele ser transformado em Pedro, né? Isso é bem um processo. Durante vários anos ele caminhou com Jesus, e ouviu os ensinos de Jesus, conheceu os ensinos, viu milagres, mas não tinha gerado Cristo ainda dentro dele. Então a revelação de Cristo vem em 5 aspectos das Escrituras. Primeiro, Cristo anunciado, o qual os profetas declararam que havia de vir. Segundo, Cristo encarnado, o que nasce através de Maria e tem um tempo para operar na terra. Terceiro, o Cristo ressuscitado, tem poder sobre a morte. Quarto, o Cristo ascendido, o que tem domínio nos céus e na terra. E o quinto, o Cristo impartido, transmitido, que é em nós a esperança da glória. Então, essas 5 revelações de Cristo são as que provocam em nós transformação. Você tem que ser revelado a isso para isso ter transformação na tua vida. Então, porque somente quando o Pai revelou a Cristo é que a profecia foi cumprida. Simão, filho de Jonas, trazia sua experiência e cultura de sua religião, de sua família, foi transformado por uma revelação de Cristo. Ou seja, se Cristo não é revelado, nossa vida não é transformada. Então, se o Cristo não se revela dentro de você, você pode estar dentro da igreja, vivendo uma vida de religiosidade e nunca vai ser transformado, nunca vai ter uma experiência com ele. Então, o Cristo tem que ser revelado a você, entrar dentro de você, ou você entrar por dentro dele, né, pela porta. Quando você entra por dentro dele, você está dentro dele, ele está dentro de você, aí você tem a vida transformada. Então, pode ter crentes bem informados sobre a vida de Jesus, o ministério dele, mas não vivendo a igreja de Cristo, não vivendo isso, porque não teve transformação. A vida de Cristo é a transformação que o Espírito dá ao meu espírito para que eu tome a vida de Cristo. Então o Espírito vai falar com o meu espírito mais vezes. O Espírito não fala ao coração de carne. O Espírito fala ao nosso espírito, que é o nosso coração pensante, tá? Então, a vida de Cristo é a transformação que o Espírito nos dá, certo? Quando a vida de Cristo está na minha vida, eu sou transformado. É isso que eu falei. Se a vida está em mim, eu sou transformado. Agora, se não tem, eu só tenho conhecimento, eu não tenho ele gerado dentro de mim, não adianta nada. Entendeu? Então, quando o Pai revelou o Filho, ele disse: Tu és Pedro. A revelação do Cristo na sua vida agora libera uma nova criatura. Simão, que significa cana frágil, personalidade frágil,
agora é transformado em Pedro, pedaço de uma rocha, né? Então quer dizer que a vida agora por revelação é da mesma classe, da mesma natureza. Está falando agora ele é transformado, vai ser da mesma natureza de Cristo, porque ele ele tem que ter a transformação de Cristo para ser igual. Então Cristo diz rocha, nós, pedras vivas. Primeiro encontro de Pedro com Jesus declara seu nome. Referia-se ao seu passado, presente e futuro. Filho de João, filho de Deus. Simão, alguém inconstante. O que nos impede de ser pedra viva, de ser Simão para ser Pedro. Diz que lá em Lucas 22, 31, ele chama de Simão porque é inconstante. Já tinha 3 anos de discipulado, fazia parte dos 12, e Jesus diz que quando ele se convertesse, teria a motivação correta, seria tratado. Então, ele andava com Jesus, via os milagres, mas ainda tinha que ser convertido. E assim somos nós dentro da nossa religião, dentro da igreja, como você queira chamar, que você tem que ter um encontro para ser transformado. Se você não tiver um encontro, você nunca vai ser transformado. Você vai ser um frequentador de igreja só e vai estar lá e nunca vai ser transformado, nunca vai ter um encontro, nunca vai ter uma experiência com o Salvador, com o Redentor, com o Rei. E o Senhor, você nunca vai ter uma novidade de vida, vai ter aquela vida de meremice a vida toda, uma vida de religiosidade. Então, Pedro precisava ser tratado, assim como nós precisamos ser tratados todos os dias. Pedro mentia, não tinha um caráter meio duvidoso, entendeu? E nós temos isso dentro da nossa natureza, porque é a natureza do pecado, entendeu? E nós temos que ser transformados por isso. E cada vez que nós somos transformados, menos isso vai ocorrer na nossa vida. Então, Mateus 16 diz que Pedro recebe revelação, mas ainda é inconstante. E no mesmo capítulo, Mateus 16, 23, Jesus o repreende, por isso mostra a inconstância dele. Lá em Mateus 16, ele fala, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no mesmo texto lá de Mateus 16, Jesus repreende ele e fala, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Então, muitas vezes nós estamos preocupados em resolver as coisas celestiais, trazendo as coisas terrenas. Não, eu tenho que trazer as coisas celestiais para resolver a terrena. Eu não consigo resolver o contrário. A coisa terrena não resolve a celestial. E o mundo hoje colocou isso dentro da igreja, que você pode resolver as coisas celestiais com as coisas terrenas. Não, você não consegue fazer isso. Você só consegue resolver as coisas terrenas trazendo as coisas celestiais para trazer na realidade daquilo que tem no reino. Então, Deus quer nos transformar em pedras vivas. Deus não tem forma, tijolo. O homem trabalha com forma. Somos da mesma substância e essência, porque o que há no meu espírito é a vida de Cristo. E a vida de Cristo em mim desenvolve o caráter dele em mim. Quando diz que pedra viva, começa a mostrar o valor, o respeito da individualidade, mas não aprova o individualismo. É diferente, nós já falamos sobre isso. A individualidade é diferente de individualismo. Você pode ter individualidade, mas você não seja individualista, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Todos nós temos que ter unidade para fazer as coisas do reino. Então, uma pedra não é igual a outra. Toda pedra é diferente. Não é como o tijolo que se produz igual. Por isso a igreja de Cristo é formada de pedras e não de tijolos. Deus trabalha com forma e formou o homem não com formas. A revelação de Cristo produz transformação. A revelação de Cristo transforma e libera no nosso espírito o homem novo criado em Jesus Cristo, que está no espírito novo e desenvolve de acordo com o propósito de Deus na terra. Exemplo, Saulo após o encontro, se conectou com o propósito. Quem é esse Senhor? O que Cristo quer fazer em nossa vida é que o propósito de Deus se manifeste. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. O que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua é que o propósito dele se manifeste em nós e nós sejamos embaixadores do reino, divulgadores da sua mensagem, da sua palavra, da sua vida, para a honra e glória dele. E eu quero te abençoar com essa mensagem, em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.